Bom dia, gente. Passando aqui para gravar esse vídeo, para quem não entendeu como é que é fazer o trabalho de ciências, eu vou explicar para vocês melhor aqui, tá? O... Então é uma atividade sobre bactérias, vírus e protozoários, para falar sobre as doenças. Então a primeira parte do vírus, você vai colocar o quê? Por exemplo, o que é um vírus, né? Aí você vai pesquisar no livro e vai colocar aqui o que é um vírus. É um texto, tá? Essa parte aqui. Depois você vai colocar o quê? A segunda, né? No caso aqui é número 1, número 2. Desenho. Então você vai desenhar a estrutura básica de um vírus, que é mais ou menos como uma cápsula de proteína. A estrutura dele é bem simples, o vírus ele não tem célula, né? Uma cápsula aqui de proteína. Eu coloquei umas perninhas aqui só para ilustrar. E dentro dele nós temos uma fita de DNA ou RNA. Então, o vírus, como você está vendo aqui, ele não tem célula. Por isso, para poder ele se replicar, ele precisa de estar dentro de outra célula. Porque ele não consegue replicar o DNA dele sozinho. Ele precisa de parasitar uma célula para poder conseguir fazer isso. Tá? Desenhando o vírus, a estrutura dele, que você vai encontrar no livro também, que isso aqui é a cápsula, né? De proteína. Depois do desenho, você vai colocar a parte 3, que são doenças causadas por vírus. Então você vai pegar, por exemplo, vou dar exemplo aqui, mas você pode pegar qualquer doença. Inclusive no livro tem algumas, tá? Vou colocar aqui a gripe. A gripe é causada pelo vírus influenza. Influenza, na verdade, é um grupo de vírus, tem mais de 15 tipos, ou 20 tipos, sei lá, que ataca o ser humano, entre outros animais. Então, vai colocar o que sobre a gripe? Vou falar as causas. O que causa a gripe? Explica lá. Os sintomas da gripe. O tratamento. Como é que trata? Doenças virais, pessoal, sempre eles têm tratamento sintomático, ou seja, o remédio que você toma para doença viral é para curar os sintomas, não para poder curar a doença, tá? Então, quando você está com a gripe, tá com o peito carregado, você vai tomar um expectorante, né, para poder tirar o catarro do peito, mas só que você não vai conseguir um medicamento que vai eliminar o vírus, por exemplo, que quem elimina o vírus na verdade é o nosso próprio corpo, tá? Então, causa, sintomas, tratamento e, por último, a prevenção. No caso da gripe, a prevenção dela é lavar bem as mãos. É o mesmo caso do coronavírus, só que no caso da gripe ela tem vacina, né? Pelo menos a maior parte dos vírus da gripe, como H1N1, por exemplo, tem vacina. Então tem essa vantagem aí. Beleza, fez a gripe, aí você vai colocar, por exemplo, outra doença. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, sarampo. Então aí vai colocar sarampo o quê? Causa ou transmissão, no caso, né? Pode ser causa ou transmissão. A forma de transmissão, né? Causa, sintoma, o tratamento e a prevenção. Ah, professor, não achei no livro. Se você não achou no livro, na internet tem. Se você pesquisar na internet, você vai achar isso aqui fácil, tá? Então colocou aqui a gripe, sarampo. Quantos que você vai colocar? Gripe, sarampo. Vou colocar outra aqui, a doença viral. Vou colocar a herpes, por exemplo, né? Herpes. Vou colocar outro, a cachumba. Então 4 já é o suficiente. Vou colocar lá causa, sintoma, tratamento e prevenção de todas. Terminando essa parte, você vai para a segunda. No caso, a segunda parte que é a que fala da bactéria. Então, o que você vai falar das bactérias? A mesma coisa. Então, vou pegar lá, bactérias.
o que é uma bactéria, né? Aí vai fazer um textinho lá explicando o que é uma bactéria. Depois você vai fazer o desenho. Aí vai desenhar a estrutura da bactéria, que aqui já é uma célula um pouco mais complexa. O DNA dela fica solto aqui no meio do citoplasma, mas ela tem uma membrana plasmática. E ela tem um citoplasma. E aqui dentro nós temos algumas organelas. Então, desenhando basicamente a estrutura de uma bactéria aí. Além disso, tem também o que é o desenho e as doenças, né? Deixa eu ver aqui, é isso, doenças. Então, o que é número 1, o desenho é número 2 e as doenças é o número 3. Aí falar de doenças causadas por bactérias agora. Então, doença bacteriana, sempre o tratamento é feito por meio de antibióticos. Aí você vai colocar, por exemplo, aqui, eu vou dar exemplo, tá, pessoal? Por exemplo, tétano. Tétano é causado por bactéria, tá? Aí você vai colocar o que do tétano? Causa, sintoma, o tratamento e a prevenção. Professor, a causa, sintoma, tratamento e prevenção, para cada um desses aqui é mais ou menos 2 linhas de texto só, é pouca coisa, tá? É muita coisa para pesquisar, mas é pouca coisa para copiar. Então, tétano, vou colocar aqui outra que é a tuberculose. Entre outros, tá? Aí você vai colocar aí as 4 doenças causadas por bactérias. Depois, os protozoários. Então, sobre protozoários, vai colocar a mesma coisa. O que é um protozoário? Coloca lá o que é um protozoário. Depois você vai fazer o desenho. Vou desenhar aqui o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário bem conhecido. O Trypanosoma cruzi, ele tem um flagelo, né? No caso aqui, mas nem todos têm, tá? Mas basicamente ele tem o quê? Ele tem um núcleo. Agora ele é uma célula completa, né? Com uma célula eucarionte. E a bactéria é procarionte. Núcleo, o DNA fica aqui dentro do núcleo, né? E a membrana plasmática e o citoplasma, tá? E você vai pesquisar e poder colocar. Feita essa parte, que eu vou colocar doenças. Número 1, 2, 3. Aí eu vou colocar as doenças causadas por protozoários. 4 doenças também. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a leishmaniose. Que é a manhosa, por exemplo. Vou colocar a causa, sintoma, tratamento e a prevenção. Mesma coisa, tá? 2 linhas para cada um já é o suficiente. Aí depois da leishmaniose você vai colocar mais 3. Então são as 4 doenças que você vai colocar. Terminando, aí tá ok. E quando a gente retornar para a escola eu corrijo os cadernos. E bons estudos para vocês e até logo.